transmissões. Aborto, então são 4. Pena de morte e eutanásia, e agora a gente está falando sobre suicídio. Então, quer dizer, essas 3 lições priorizam a vida. A próxima lição também fala um pouco, que é sobre doação de órgãos, mas hoje a gente vai se prender à questão do suicídio. A lição inicia citando algumas passagens bíblicas que fala de suicídio, primeiro no Antigo Testamento e depois fala de suicídio no Novo Testamento. Se a gente for observar a leitura desse texto áureo, já cita um acontecimento passado com o rei Saul. E a gente vai detalhar isso aí. Vamos lá. Creio que hoje ninguém trouxe a revista porque não sabia o que era a escola bíblica dominical hoje, né? Mas a maioria eu vi ontem que eu seria. Então vamos lá. A expressão suicídio vem do latim sui, a si mesmo, e caedere, matar, cortar, que significa matar a si mesmo. Tá? Também conhecida como morte auto-infligida. Essa prática tem sido um mal silencioso e o índice de pessoas que se suicidam vem crescendo assustadoramente. Nessa lição, estudaremos o suicídio nas Escrituras e no mundo, seus tipos e posicionamento cristão quanto ao tema. O suicídio nas Escrituras e no mundo. Então, no Antigo Testamento, ele cita 5 casos de suicídio, sendo que ele tem Sansão. Quem conhece a história de Sansão? Quem mais conhece a história de Sansão aí? Ninguém sabe quem foi Sansão? Sansão, aquele cara fortão, o espírito baixava nele, ele baixia pau em todo mundo, então, esse foi Sansão. Sansão, o que aconteceu com Sansão? Sansão ficou cego, e no final da vida dele, quando ele estava aprisionado lá na estalagem, no templo dos filisteus, ele fez uma oração a Deus, que Deus restaurasse a força dele, para que ele pudesse ali derrubar aquelas colunas e matar os filisteus que estavam naquele templo. Só que, matando os filisteus, ele também estava sujeito à morte. Foi o que aconteceu. Mas a Bíblia diz que Sansão não se suicidou. Assim diz a Bíblia. Tá? Ricardo, entendo que o que Sansão fez foi suicídio. Amém? Amém. Temos o caso de Sansão. A história de Sansão mostra que a tarefa dele era de derrotar os filisteus. Mas ele revelou o segredo da sua força e foi preso. Deus ele tinha um propósito para se cumprir essa verdadeira de Sansão. Correto? Era libertar o povo da opressão dos filisteus. Os filisteus foram sempre adversários, estavam sempre atormentando o povo judeu. E volta e meia, no período dos juízes, Deus levantava um juiz para poder libertar o povo. E aí, Deus chama Sansão para fazer essa libertação do povo. Só que o propósito de Deus foi cumprido. Mas foi da maneira como Deus queria? Não. Foi da maneira como Deus queria? Não. Por que não? Cola não vale. Deus, ele queria, através de Sansão, libertar seu povo. Tinha que matar os filisteus. Os filisteus foram mortos? Foram. Através de Sansão? Sim. Mas era da forma como Deus queria? Não. Então, Deus, muitas vezes, ele quer fazer determinada coisa na nossa vida, e os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Se Deus determinou que Ele tem um plano na tua vida, que Ele tem um plano na minha vida, esse plano vai ser cumprido. Pouco importa se vai ser da maneira como Ele queria ou não, mas o plano não vai deixar de ser cumprido. Amém? Se Deus tem uma chamada na vida de alguém aqui, de todos nós, fomos chamados para
cumprir determinada coisa, a gente vai cumprir. Queira nós ou não, vai se cumprir. Então, Sansão, ele não podia revelar o segredo dele. De onde vinha a força dele? E ele revelou o segredo dele. E a partir daquele momento, ele se tornou escravo, virou cego e, consequentemente, prenderam ele e mataram ele. Só que a gente tem que aprender o seguinte: o que acontece no plano material é a consequência daquilo que já aconteceu no plano espiritual. Então, muitas vezes, é lição isso que a gente tem que aprender. Muitas vezes a gente já está cego espiritualmente. E o que vai acontecer na nossa vida é a consequência disso. Então, que a gente possa estar sempre ligado. Que tem muito cristão, isso aqui não é para quem está lá fora, não, para a gente que está aqui dentro. Tem muito cristão, o pastor acabou de falar, que tem cristão que pensa em se suicidar. Então, às vezes, aparentemente, a gente olhando assim para o outro, todo mundo normal, todo mundo, né, perfeitinho. Mas aí no convívio do dia a dia você percebe que as pessoas têm problemas e a maneira como a gente lida com esses problemas muda nosso caráter, muda a nossa personalidade, muda tanta coisa na nossa vida. Às vezes você tem uma pessoa, acha que ela é realmente cristã liberta, e aí de repente você vê aquela pessoa se deparando com um problema ali, e você vê que ela não é nada daquilo que você pensa, né? Então, hoje a gente falando sobre suicídio, a gente vai fazer uma análise e vai observar que há pessoas no nosso meio que possam estar sofrendo de depressão, que possam estar pensando em suicídio, que possam estar com problemas até aqui, a gente não sabe, não fala para ninguém. Amém? Então, esse foi o caso de Sansão. Além de Sansão, ainda há mais 4 casos. A gente não vai se prender muito a esses casos, porque hoje o tempo é mais curto, não é o tempo normal de escola dominical, mas eu quero falar sobre o caso de Saul, tá? E do pajem dele. O que aconteceu? Amém, igreja? Amém. Atenção aqui. Saul, ele foi rejeitado por Deus. Ele era rei de Israel e Deus rejeitou Saul. E Samuel, que era o profeta de Deus, que intermediava aquele contato de Deus com ele, Samuel havia morrido. E com os pecados que Saul havia cometido, Deus já não falava mais com ele, nem através de sonho, nem através de revelação, nem através de profecia, de forma nenhuma. Deus falava com Saul. E Saul, ele tinha que se preparar para uma guerra. O exército dos filisteus se levantou para combater, e Saul agora estava atormentado, queria uma palavra da parte de Deus. E aí o próprio Saul, ele tinha recebido uma ordem de Deus, que não era para permitir que houvesse nenhum agoreiro, nenhuma adivinha, ninguém que consultasse os mortos. E aí essa passagem que é a passagem polêmica, que dá margem para interpretações erradas. Saul, ele se disfarça e no meio da noite ele vai se encontrar com uma pitonisa. O que é uma pitonisa? A pitonisa era uma mulher que consultava o espírito dos mortos. E nessa consulta que Saul faz a essa mulher, ela invoca um espírito, e aquele espírito que se levanta ali diz ser Samuel. Então, essa passagem, os espíritas e quem crê em reencarnação, quem crê que os mortos podem voltar para falar com os vivos, usam dessa passagem para dizer que era Saul quem realmente se manifestou ali. Agora, não sei se vocês sabem, mas que há demônios que, se eles fizerem, eles podem imitar a voz de uma pessoa, eles podem imitar o comportamento de uma pessoa, eles podem fazer tudo para te enganar, porque é um espírito de engano. Então, a palavra diz que entendeu Saul que era Samuel. Não necessariamente que fosse Samuel que tinha se manifestado ali. Mas a passagem é tão polêmica, a gente questiona tanto, porque aquele espírito que foi manifesto ali, ele profetizou que realmente aconteceu. Ele profetizou que Saul, quando saísse para a guerra, ele ia morrer e que todos os filhos dele também morreriam naquele combate.
E aí surge aquela dúvida: poxa, mas que espírito é esse que adivinha o futuro? Você, eu, podemos chegar a uma determinada pessoa para saber o nosso futuro. E essa pessoa, primeiro, ela vai te fazer algumas perguntas. Você é casado? Tal? Você tem filho? Vai querer te conhecer melhor. E não sei se vocês já ouviram falar em espíritos hereditários. Alguém já ouviu falar em espírito hereditário? Alguém já ouviu falar em espírito hereditário, igreja? Hoje é escola, não é pregação não, é escola. Pode falar, pode responder, pode questionar, pode duvidar. Amém? Então o que acontece? Há espíritos hereditários que eles passam de geração em geração. Eles acompanham uma família, o pai, o avô, o bisavô, e vai de geração em geração. Então ele sabe o comportamento de todos. Ele sabe como você pode reagir em determinada situação. Ele sabe que se você ficar atribulado e você vai fugir das drogas, você vai fugir da bebida, você vai fugir... Entende? Ele sabe o que ele precisa fazer para te direcionar para aquilo que ele quer. Esses espíritos queriam o quê? Que Saul entendesse que era o espírito de Samuel que estava se manifestando ali. E ele conseguiu fazer isso? Conseguiu. Saul entendeu que era Samuel que tinha se manifestado ali? Sim. Mas era Samuel, igreja? Vocês precisam saber isso. Era Samuel? Não era Samuel que se manifestou ali, amém? Isso tem que ficar bem claro. E aí o que acontece? Quando Saul sai da batalha, nessa leitura que foi feita agora, que ele se vê cercado pelos flecheiros, e ele não tem para onde correr, ele sabia que iria morrer, sabia. Só que ele não queria morrer através da arma dos inimigos. Então ele pede para aquele rapaz ali que estava com ele, que carregava suas armas, que matasse ele. E o rapaz, com temor de Deus, falou: jamais. A palavra diz: ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. E o rei era o ungido do Senhor. Então aquele homem que andava com ele ali ia fazer algum mal contra o seu rei? Nunca. E Saul pega a sua própria espada, se lança sobre ela e se suicida. Agora, a questão toda é, para quem conhece militarismo aqui, a tropa é o espelho do seu comandante. Aprendam isso. A tropa é o espelho do seu comandante. Eu falo tropa, mas eu digo, vamos começar por baixo. Teu lar. Teu lar. A tua família é espelho do teu líder. Se você tem o hábito de limpar a tua casa todo dia, teus filhos vão ter o hábito também de limpar a casa todo dia. Se você tem o hábito de deixar a tua casa suja todo dia, teus filhos vão também deixar a casa suja todo dia. Então, entendendo o que eu quero dizer? A gente repete sempre aquilo que a gente aprende. Então, vocês são líderes em algum lugar. Não importa se é no seu trabalho, se é na tua casa, seja aonde você for líder, depois exemplos. Depois exemplos a serem seguidos. Amém? Porque hoje, agora vamos partir do seu local de trabalho. Hoje no seu local de trabalho você é subalterno. Você tem que se submeter a uma chefia, a uma gerência. Mas de repente amanhã você passa para o cargo de gerente. O gerente que estava lá te influenciou em alguma coisa. E você nunca foi gerente. Então você vai se basear em quê? No comportamento daquele que você está substituindo. Amém? Agora vamos partir para dentro da igreja. Estamos na igreja. O teu pastor. O teu pastor. Você vê todas as áreas da igreja, você vê o comportamento do teu pastor. Ele é nosso líder. Amém? Então a gente deve seguir sempre os bons exemplos. E a gente faz isso? Poucas vezes. A gente faz isso? Alguma coisa eu faço. Amém, igreja? Vocês
estão entendendo onde que eu quero chegar? Uma tropa é o espelho do líder. Quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, porque Salomão ele teve uma fama tão grande que se espalhou pelo mundo inteiro por causa da sua sabedoria. E aí muitas pessoas iam até Israel para levar presentes, para saber quem era aquele rei tão sábio. E eles se espantaram. A rainha de Sabá, quando viu assim a organização, os bons hábitos de Salomão, ela se encantou. Agora chega uma pessoa visitante de fora, pega uma igreja que não se comporta bem. Ela vai falar o quê? O pastor dessa igreja deve ser bagunçado. Se a igreja é bagunçada, o pastor da igreja é bagunçado. Se a igreja é organizada, o pastor da igreja é organizado. Se a igreja é cheia da presença do Espírito Santo, amém? A tropa é o espelho do seu comandante. E agora Saul, ele se suicidou. E consequentemente, o que aconteceu? O pajem também se suicidou. Amém? Fechou? Deu para fechar a gente raciocínio aí? A gente normalmente tem o hábito de imitar aquilo que a gente vê os outros fazerem. O que a gente vê o líder fazendo. Então, a ovelha, a gente está falando sobre suicídio, tá? A gente vai chegar lá. A ovelha é um animal gregário. O que é um animal gregário? É um animal que não tem iniciativa própria. Por isso que nós somos chamados de ovelha. Onde nos levam, nós somos conduzidos, né? O que o líder faz, nós fazemos também. Aí vocês já ouviram falar, poxa, aquele cara lá é bode? Já ouviram falar? Sabe por quê? Porque quando o rebanho não tem quem lidere, eles colocam um bode para poder guiar as ovelhas. Mas só que os bodes, eles às vezes sobem em penhascos, sobem em lugares difíceis, que a ovelha sobe, mas depois não consegue descer. Tadinha. Vocês entenderam? Então vocês não podem colocar um bode. Vocês têm que ouvir a voz do pastor. Amém, igreja? Amém. Aí, a gente falando em suicídio, eu não tinha preparado a lição. Mas aí hoje, eu lembrei de um nome de um cara, que não sei quem já assistiu aí um programa do Chico Anísio. Esse programa do Chico Anísio, de um cara que fazia uma imitação de um pastor americano, e ele brincava chamando de Jim Jones. Os mais antigos aqui talvez já tenham visto esse personagem, que ele fazia o papel de Jim Jones. Alguém já ouviu falar? Jim Jones por quê? Existia um pastor americano chamado Jim Jones. E aí, por que, Ricardo, Jim Jones? Por que Jim Jones? Jim Jones ficou famoso. Esse camarada aqui, esse bonitão aqui, ó, esse é o pastor Jim Jones. E aí eu vou ler rapidamente aqui, rapidinho, o que aconteceu com ele. James Henry Jim Jones, condado de Randolph, Indiana, 13 de maio de 1931, data de nascimento. Joneston, 18 de novembro de 1978, data que ele morreu, 78. Ele foi fundador e líder do culto Templo dos Povos, famoso devido ao suicídio, assassinato em massa, em novembro de 78, de 918 dos seus membros em Joneston, Indiana. Então o que aconteceu? Ele era líder de uma igreja lá nos Estados Unidos, que na verdade era uma seita, e ele influenciou 918 pessoas a cometerem suicídio. Aí é que eu estou falando, que a troca é o espelho do seu líder. E ele era líder dessa igreja. Não sei o que, não deu tempo de eu entrar nos detalhes, saber o que eles pregavam. Tá? O que ele pregava nessa igreja, mas 918 membros dessa igreja se convenceram da pregação dele e se suicidaram.
suicidaram coletivamente, se envenenando. Amém? Aí, quando eu falo que a igreja, que a ovelha é um animal gregário, que não tem iniciativa própria, também não pode ser bem assim. Por isso que eu gosto quando vocês questionam, quando vocês perguntam, quando vocês têm dúvida. Porque é muito fácil alguém chegar diante da frente da igreja e falar é assim, é assim, é assim e acabou. E ninguém pergunta, mas por que a gente vai fazer assim? Mas por que tem que ser assim? Mas por que a gente vai se suicidar? Entende, igreja? Então, quando houver alguma coisa que vocês discordam, que não está dentro dos padrões bíblicos, vocês têm que questionar. Não precisa ser na frente de todo mundo, mas aí você chegar lá, pastor, aconteceu uma coisa meio esquisita hoje, o irmão estava pregando que isso, é certo isso? Quando vocês tiverem dúvida, questiona. Não se deixa levar pelas multidões. Tem coisa que a gente faz porque todo mundo faz. Está todo mundo fazendo, então vou fazer também. Opa, pera lá. Agora todo mundo virou homossexual, vou virar também? E aí? E aí, ô Diácono José? Vamos virar homossexual porque todo mundo virou? Então é isso que eu estou falando. A gente tem que questionar a igreja. Tem que questionar. Eu estou levando para o lado da brincadeira, mas tem coisas sérias que levam a um caso como esses aqui, uma verdadeira lavagem cerebral. Antigamente usavam muito esse termo para os evangélicos. Diziam que a igreja fazia lavagem cerebral na cabeça dos crentes, que quando a pessoa virava crente, ela virava a cabeça e não queria saber mais de nada. Mas é o Espírito Santo que faz a transformação na vida do crente, amém? E o crente, ele tem que ser equilibrado. Ele não pode ser muito só palavra, e nem muito só palavra. Tem que ter conhecimento, tem que ter poder. Tem que ter poder, tem que ter conhecimento. Os dois andam juntos, tem que andar equilibrado, porque como é que você vai receber uma profecia se você não sabe se ela está em conformidade com a Bíblia? Aí surgem as profetadas, e aí você mata espiritualmente uma pessoa por causa de uma profecia que não veio da parte de Deus. Amém, igreja? Amém. Então, existe a necessidade, por mais espiritual que eu seja, por mais intimidade que eu tenha com Deus, de saber se aquilo que eu recebi realmente está em conformidade com aquilo que está na palavra de Deus. Amém? Amém. Alguém discorda? Amém. Eu creio assim, que essas pessoas que se envolveram com esse homem, eles foram enganados, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Eu acho que eles foram enganados. Né? Mas exatamente, mas quantas denominações no nosso meio que não são seitas que levam ao suicídio, mas que influenciam, tem um poder de influência tão grande. A gente que está de fora, que tem um conhecimento um pouco melhor de determinadas coisas, vai observar que tem igreja que o segmento que elas vão é só prosperidade. E não fala de salvação. Mas às vezes a gente está tão preocupado, fala só de salvação e esquece outras áreas. Por isso que eu falo da importância do equilíbrio. Você pega uma igreja e você divide ela em vários departamentos. Cada departamento tem que funcionar e em engrenagem com os outros departamentos. Não adianta eu ser líder de um departamento, o meu departamento, eu sou bom porque o meu departamento funciona. E os outros não funcionam. Eu sou melhor do que os outros. Mas para lá, a igreja é um corpo. E todos os membros têm que trabalhar em conjunto. Tudo tem que funcionar. Se você tem um corpo e sente dor no braço, se você tem um corpo e sente dor na perna, se você tem um corpo e sente dor de cabeça, não pode. O corpo tem que estar sempre em pleno funcionamento para tudo correr bem. E assim também é a igreja. Todas as áreas têm que estar funcionando corretamente para a igreja poder crescer. Aí é que eu digo, crescer no conhecimento, crescer na graça. Não adianta a gente buscar, como foi falado, somente dentro de 4 paredes.
existe a necessidade da gente ir lá fora também. E eu vou abrir uma aspas aqui, agora eu vou falar, que a gente tem evangelismo na igreja e não está tendo mais. Eu fui colocado para fazer, mas agora que eu comecei a trabalhar, o único dia que eu tenho para poder fazer meus afazeres domésticos é o domingo. E aí eu não tenho comparecido e a igreja não tem evangelizado. Aí isso que eu falei ontem, que ia conversar com o pastor, para a gente rever isso. Porque tem que ter outra pessoa. Ninguém é insubstituível na obra de Deus. Amanhã eu não vou mais estar dando escola bíblica dominical, mas Deus vai colocar outra pessoa aqui, vai capacitar um de vocês para poder dar um estudo. Um departamento não pode parar a igreja. Nada pode parar. Tudo tem que funcionar dentro da casa de Deus. Aí outro dia eu estava falando que Deus qualifica, Deus capacita. Às vezes você olha para um determinado departamento dentro da igreja e cadê? Está deficiente, mas você pode contribuir. Amém? Vamos botar uma lição porque hoje o tempo é curto. O pastor falou para as 8 horas, louvar o mínimo, recolher dízimos e ofertas. Pastor? Então eu vou me prender só a esses dois casos, tá? Que são os casos mais importantes. Amém. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e aos pés da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e os seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Amém, igreja? Amém. Foi? Glória a Então vamos lá. Agora a gente vai ver no Novo Testamento as passagens que falam acerca de suicídio. No Novo Testamento, a passagem mais marcante, o personagem mais marcante sobre suicídio é quem? Judas. 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 Por que Judas se suicidou? Ninguém fala nada, igreja. Deus. Porque não vigiou? Hã? Porque não vigiou? Remorso. Remorso por quê? Porque ele traiu Jesus. Isso aí, igreja. Amém? Foi isso que aconteceu. Judas sentiu remorso. Ele tentou se enforcar, não conseguiu, e aí diz que as vísceras dele foram todas. Amém? E aí, ele havia vendido Jesus por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo na época. Jesus foi vendido pelo preço de um escravo. Aí aqueles homens não aceitaram aquele dinheiro, porque falaram que era dinheiro sujo de sangue. Devolveram a Judas. E acabou que com aquele dinheiro compraram uma terra. E o nome daquela terra se chamou? Campo de sangue. Campo de sangue. Amém, igreja? Curiosidades. Tá? A gente vai falar sobre suicídio no mundo. Então, aqui ele apresenta uma estatística. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as mortes por suicídio aumentaram 60% nas últimas 5 décadas. Quase 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos. E cerca de outros 20 milhões tentam ou pensam em suicídio. É muita gente tentando se matar nesse mundo. É muita gente tentando se matar. E aí eu faço uma pergunta. Quem se suicida tem salvação? Não.
Ah, agora você respondeu coletivamente. Quem se suicida não tem salvação. Quem se suicida não tem salvação. Então você que está dentro da igreja, conhece pessoas que estão dentro da igreja e estão pensando em suicídio, prega para essa pessoa. Ouve essa palavra. Amém? Os suicidas não herdarão o reino dos céus. Seja a tribulação que for, seja a prova que for, mas não tira a sua própria vida. Agora, ainda em suicídio, como o tempo hoje é curto, não deu para organizar assim, distribuir o tempo certo para cada tópico que eu vou falar. Mas eu preparei também um vídeo aqui. Esse vídeo foi um rapaz lá no Rio de Janeiro, no ano passado. A gente tem uma ponte que se chama Ponte Rio-Niterói, que liga um município ao outro. E ela tem uma parte que ela é mais alta. Essa parte mais alta a gente chama de vão central. E esse rapaz, ele se jogou. Ele parou, pegou um táxi lá no centro da cidade. Aí o motorista não queria parar, não queria abrir, mas acabou, o cara ia se jogar com o carro em movimento, ele acabou abrindo a porta do táxi, o rapaz foi para o parapeito e se jogou. Só que eu não posso passar o vídeo todo, porque ele fala para uma pessoa porque ele estava se suicidando, mas só que ele fala muito palavrão. Aí eu só vou mostrar uma parte desse vídeo. Com o suicídio cometido na tarde desse sábado no Rio de Janeiro. Um rapaz identificado como Bruno Monteiro foi registrado se atirando do alto da ponte Rio-Niterói. Um casal de motoqueiros aparece tentando evitar o salto sem sucesso. A cena de alguém que passou e gravou quando ele estava se Informações, Bruno Monteiro teve acesso à ponte Rio-Niterói de táxi. O taxista afirma que o rapaz embarcou no veículo na Lapa, bairro do centro do Rio, visivelmente alterado. Essa fotografia mostra um dos pertences de Bruno. Presta atenção, droga. O mesmo estava sob efeito de entorpecente. Essa outra foto registra o suicida fumando o que seria um cigarro momento antes de se atirar da ponte. Neste outro vídeo, o rapaz aparece ainda no táxi, ameaçando terceiros com sua própria vida. Na mureta da ponte, Bruno aparece xingando. Pronto, aí aqui eu vou parar o vídeo falando de palavrão, mas ele diz para uma mulher, ele diz, ó fulana, agora você vai ver, agora você vai carregar isso pro resto da tua vida. Aí chama ela de prostituta, disso, daquilo, não sei mais o que. Aí a pergunta que fica, são as drogas que levam ao suicídio, as drogas levam à depressão, ou a depressão que leva às drogas, foi por uma questão simplesmente passional, somente por uma decepção amorosa, que ele se suicidou. Fica a pergunta e eu quero agora uma opinião de vocês. Quando vocês veem uma notícia dessa, o que vocês podem falar para mim? Manuel, pode falar também. Uma dificuldade que teve, aí entrou nas drogas, aí acabou ele tendo algum relacionamento, algum problema que teve antes, entrou nas drogas, e aí ele achou que já acabou a vida dele para ele. Uma dificuldade que ele teve, e ele não soube superar a dificuldade, entrou nas drogas, acabou dando a própria vida. Eu acredito que seja assim. Quem mais? Ele não tinha Jesus. Não tinha quê? Ele não tinha Jesus. Não, com certeza não tinha Jesus. Não tinha Jesus. Ele realmente é de casa de família. Tem família que pertence a isso até o final do meu trabalho ainda agora. Eu creio que sim. A Janete, Carlos, uma família vai juntar para outra, as drogas também vai isso. E o cara matou ele. Se joga numa ponte embaixo. Tem uma mulher ou essa mulher?
Depois cada período não tinha educação. Pois é, Eu acho assim, que foi algum, pode ter sido algum débito de droga, ele ficou desesperado e ele chegou até esse ponto. Pode ser isso. Através de matar ele, ele se matou Se antes. matou, pode ser. Aqui não tem uma ponte que vai para Ilhéus aqui? Aqui acima tem uma ponte muito grande que vai para Ilhéus por aqui. Tem pouco tempo, mais ou menos 5 meses, um rapaz jovem, simpático. Com certeza ele pegou um carro de Itacaré, foi de Ilhéus até a ponte. Chegou na ponte, ia passando alguém, viu na hora que ele fez isso aqui, ó. Na ponte aqui, ó. Tiveram 5 meses. Pois é. Bom, a questão é, várias são as razões que levam uma pessoa ao suicídio, tá? Aqui, eu gostei de pegar esse exemplo, porque a gente tem aqui droga, ele fala de uma desilusão amorosa, ele está sob efeito de droga, ele teve uma desilusão amorosa, mas também existe a depressão. Existem drogas que deixam a pessoa depressiva, deprimida, entendeu? E aí a pessoa acaba fazendo isso. Mas só que, quando a gente fala em depressão, a pessoa não precisa estar drogada. Nem todo mundo que se suicida está sob o efeito de uma droga. Agora, a depressão é uma doença, e essa doença ela é assintomática. O que é isso? Você não nota os sintomas de alguém que está com depressão. Se você for ao médico, não existe um exame que você faça que o médico venha detectar, olha, você está com depressão. Não tem. Não tem um exame. Você tem sim, que é o médico. Mas aí é um psicólogo, um psiquiatra, é uma pessoa que vai te dar um acompanhamento psicológico, porque tem cura? Tem cura. Agora, o que acontece? Nem sempre somente o acompanhamento espiritual é suficiente para uma pessoa que está sofrendo de depressão. Eu me lembro que há quase 2 anos atrás aqui, eu participei como aluno da Escola Bíblica Dominical, foi uma escola maravilhosa. A professora estava dando uma aula muito boa e acabou que a gente veio falar sobre depressão. E aí eu argumentei dizendo que a depressão também ela era influenciada por um espírito, um demônio que leva a pessoa à depressão. E aí motiva ela a se suicidar ou fazer várias outras coisas. E a pessoa discordou comigo e quase brigou com a professora, quase brigou comigo aqui em sala de aula. Mas, enfim, é uma doença, amém? Precisa de tratamento, precisa sim. Deixa eu ver se acho que eu salvei aqui algumas coisas que falam sobre a depressão. E são informações importantes que a gente precisa saber. Então vamos lá. Sobre a depressão. Distúrbio mental caracterizado por depressão persistente ou perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia. Sintomas. Requer um diagnóstico médico. A sensação persistente de tristeza ou perda de interesse que caracteriza a depressão pode levar a uma variedade de sintomas físicos e comportamentais. Esses podem incluir alterações no sono, no apetite, nível de energia, na concentração da pessoa, comportamento diário ou autoestima. A depressão também pode ser associada a pensamentos suicidas. Amém? Agora, uma coisa muito interessante que eu quero também frisar aqui é que depressão não é uma doença só de adulto. A gente hoje vê adolescentes aos montes se suicidando. Muitos também, não são poucos,
começou a surgir aí o termo bullying, né? Que adolescentes sofrem essa pressão, seja no ambiente de escola, seja no nível ali de sociedade que ele vive com os outros garotos, só porque ele é um pouco mais gordo, só porque é um pouco diferente, que tem um jeitinho assim, um jeitinho assado, não se enquadra no mesmo perfil da grande maioria, e aí ele é sempre provocado, sempre zombam dele, acaba sendo escarnecido, e aquilo ali vai causando uma depressão, raramente fala com os pais aquilo que ele está passando na sua escola, e ele começa a ter um comportamento também diferente. Amém, igreja? Então, o nível de suicídio não tem tem crescido somente nos adultos, mas em crianças também. E aí, outra coisa que eu achei interessante compartilhar com a igreja, que existem coisas que influenciam um jovem ao suicídio. Uma dessas coisas são as músicas que esse jovem ouve. Vocês já viram um filme chamado Homem de Ferro? Já. Tem uma musiquinha, não tem? Já ouviram isso? Já? E vocês conhecem a letra e a tradução dessa música? Não. Ah, então vamos nós. Quem é o herói do filme? É o Homem de Ferro. Aí fala-se assim: vinho é bom, mas o uísque bate mais rápido. O suicídio é mais lento que o licor. Pega uma garrafa, afogue suas tristezas, que amanhã elas estarão longe. Estarão longe. Pensamentos maus e atos ruins. Frio, você é só ruína. Você achou que escapava do ceifador? Você não pode fugir do mestre guardião, porque você sente que a vida é irreal e você está vivendo uma mentira, uma grande vergonha que deve ser culpado, uma grande vergonha, e quem deve ser culpado? E você está perguntando por quê? Então você pergunta dos eu caixão. A vida depois do nascimento? Então quer dizer, você já nasce fracassado, já nasce morto. O que você semear pode significar inferno nesta terra. Inferno nesta terra. Agora, você vive dentro de uma garrafa. Quer dizer, sob o vício do álcool, né? Vive dentro de uma garrafa. O ceifador avança a todo passo. Ele está te pegando, mas você não vê. O ceifador é você e o ceifador sou eu. Quebrando leis, batendo em portas, mas não há ninguém em casa. Arrume sua cama, descanse sua cabeça, mas você mente. Lá se lamenta onde se esconder. Suicídio é a única solução, e ele se fala. Então, essas músicas que às vezes a gente ouve, tem letras internacionais, mas só que, o subconsciente da gente é uma coisa que absorve tudo. A gente pode não saber falar em nenhuma outra língua estrangeira, mas quando a gente ouve aquilo, é uma palavra de maldição que está sendo lançada contra a nossa vida. Por isso eu repreendo todas essas palavras de maldição dessa letra aqui, porque nós somos abençoados. E o ceifador não tem autoridade sobre nossas vidas, porque nós somos servos do Deus Altíssimo. Amém? Então, sempre que ouvirem essas letras de música, tem que ser repreendidas. E quando você menos percebe, seus filhos dentro de casa estão ouvindo músicas assim e mudando o comportamento deles, e você não entende por que está mudando o comportamento, porque só anda com aquele fone no ouvido para cima e para baixo, para cima e para baixo. E quais são as letras que estão ouvindo? Aqui eu ouço muito, em frente de casa pelo menos, eu ouço a Rocha. E aí só fala de traição, não é ele, sou eu, não sou eu, é ele, não casa com ela não, casa comigo. E sempre coisas assim, as músicas não mudam. E o ritmo então nem se fala, é sempre o mesmo ritmo, só muda a letra. Entendeu? Mas as músicas, elas têm uma influência muito grande sobre a vida da
pessoa, e músicas levam também uma pessoa ao suicídio, sim. Essa música é de uma banda chamada Black Sabbath. Black Sabbath significa missa negra. Então, esse filme, O Homem de Ferro, fez muito sucesso no cinema. E o vocalista dessa banda, ele se chama Ozzy Osbourne. Não sei quem acompanhou o primeiro Rock in Rio. Ele, no palco, comeu um morcego. Ele tinha um pacto muito grande com o demônio. Entendeu? E são músicas que, quando a gente menos percebe, você não sabe a letra, mas tá. Quando você percebe, você está invocando o diabo. Sem saber. Falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Houve um período que muitas pessoas se suicidavam se jogando de um lugar alto. Existia uma banda chamada Van Halen, que ela tinha uma música que se chamava Jump. E aí, acho que eu coloquei aqui também, essa do Van Halen, que ele falava para a pessoa, se joga, se joga. E aí aquilo fica martelando na cabeça da pessoa, no subconsciente. Se joga, se joga. Aí quando a situação está ruim, o que a pessoa faz? Se joga, pula. A tradução da letra também é assim, ó. Eu me levanto e nada me faz cair. Está difícil pro meu lado. Já vi o mais difícil possível. Já vivi o mais difícil possível. E eu sei, querida, como você se sente. Você tem que girar com os socos para conseguir o que é real. Bem, você não consegue me ver aqui em pé? Quer dizer, ele é um espírito. Você não consegue me ver aqui em pé? Mas ele diz que está presente ali. Com minhas costas contra a máquina de gravação, eu não sou o pior que você já viu. Ah, você não entende o que eu quero dizer? É melhor você pular. Pule. É melhor você pular. Vai em frente, pule. Vai em frente, pule. Entendeu? Então são músicas assim que... Esse assunto de suicídio, tinha tanta coisa para a gente falar sobre isso, mas o tempo hoje é curto demais, demais. E é uma lição muito rica, gente. Existem várias formas de suicídio. Aqui está se falando só no sentido... Não. E falando em suicídio, esse rapaz aí que é de outro país que se explode. Pois é, exatamente. Existem religiões que a pessoa se mata em prol de uma causa. Aí a revista, mais adiante, ela fala dos tipos de suicídio. Vou tentar falar mais um pouco, mas não vai ficar chateado se eu avançar um pouquinho. Como esse problema essa música de banco, Pois é, eu também. Bebe todos os bebidas quentes, fica naquele banho somente descendo, quando chega na estrada, um vai cima do outro, já mata, já do outro. Então vamos lá. Aqui ele cita 3 suicídios, tá? O suicídio convencional. O que é o suicídio convencional? Dá o nome de convencional ao suicídio provocado pela tradição cultural. Então tem países, como o Milton falou agora, dos homens bomba, que é cultural isso. Para eles é natural se suicidar, né? Em prol de uma causa. Eles abraçam aquela causa. Não teve aquele atentado de 11 de setembro, que eles tomaram 2 aviões e blum. Foi? Nos Estados Unidos, na Torre Gêmeas lá que foram derrubadas. Na Segunda Guerra Mundial, os japoneses, eles enchiam os aviões de bomba e eles pegavam aqueles aviões e jogaram os aviões em cima dos porta-aviões americanos. Se suicidavam, com um avião cheio de bomba jogado em cima. Entendeu? A intenção deles era essa mesmo, que quando o avião caísse, explodisse com tudo, e eles dentro. Então é uma coisa cultural. Esse é o suicídio convencional. Quando a cultura de um determinado país tem aquilo como tradição. Eu falei outra vez, acho que foi sobre o harakiri, né? Que por uma questão de honra, quando a pessoa se sentia desonrada, ela ia lá e se suicidava. Pegava uma faca, um punhal e se matava. E aí fala acerca do suicídio pessoal. O suicídio pessoal foi esse que eu coloquei desse rapaz, por exemplo, que se jogou da Ponte Rio em Niterói. Que são uma diversidade de motivos pessoais que podem levar uma pessoa ao suicídio. Não me recordo em que época foi,
mas nos Estados Unidos também houve uma quebra da Bolsa de Valores. E pessoas que haviam investido milhares na Bolsa de Valores, da noite para o dia amanheceram pobres. Eram fazendeiros riquíssimos e que a Bolsa de Valores quebrou e que teve gente se suicidando por questão financeira. Tem gente que, se tiver que levar uma vida de pobre, prefere morrer. Sabia? Tem gente que não consegue imaginar uma possibilidade de ter que pegar um ônibus. Não se vê pegando ônibus. Na pior das hipóteses é táxi. Mas ela quer um motorista particular. E por aí vai. Então, era dessa parte que eu queria aprender mais do suicídio pessoal. Tá? E eu falei um pouco da música, falei um pouco de depressão. Depressão, a gente teria muito para falar dentro de depressão. E algumas outras razões também. Falei daquele suicídio coletivo do Jim Jones, tá? E agora o suicídio sacrificial. O que seria o suicídio sacrificial? A minha profissão é uma profissão de risco. Então eu posso, por exemplo, ver alguém se afogando e eu entro no mar para tentar salvar aquela pessoa e de repente as ondas me pegaram, me jogaram contra as pedras e morri, certo? Eu não vejo isso como suicídio, mas a lição identifica esse caso como um caso de suicídio, caso de bombeiros, por exemplo, que vão apagar um incêndio e acabam morrendo, tem como suicídio também. Mas para mim, o melhor exemplo de suicídio sacrificial seria, nós somos alpinistas, eu estou na corda na parte de baixo e o gancho lá começou a soltar. O gancho está soltando. E aí não vai aguentar de jeito nenhum o peso de nós dois. Eu pego a faca, corto a corda e eu caio, morro, para você poder não morrer, você tentar escapar. Isso seria um suicídio sacrificial. Mas qual foi o maior sacrifício que vocês podem me falar nessa noite? O sacrifício foi Jesus tomando o trabalho pela gente. Amém? Amém. Vocês sabem agora o que é um suicídio sacrificial? Foi suicídio? Não foi um suicídio no sentido literal, mas ele foi como um cordeiro mudo. Ele sabia que teria que passar por tudo aquilo para que nós hoje pudéssemos estar aqui nessa sala. Amém, igreja? Então é esse sacrifício que tem que ser valorizado. Pois não, pastor? Eu sou consciente que ele disse às autoridades, se ele quisesse, ele rogaria o Pai e mandaria a Legião de anjos. Pois é, mas tinha que ser cumprida a palavra. Amém? E aí, a lição encerra, até que eu não vou passar muito do horário não. Ela encerra falando sobre o posicionamento teológico e o posicionamento ético. Todas as lições têm encerrado dessa forma. Então, o posicionamento teológico é que o cristão se posiciona contra o suicídio, fundamentado no sexto mandamento. Qual é o sexto mandamento? Qual é o sexto mandamento? Não matarás. Amém? Que eu falei na lição anterior que não matarás, a tradução seria não assassinarás. Então, quando se fala em assassinar, você também pode se referir à sua própria vida, não pode tirar a sua própria vida. Só quem tem essa autoridade, esse poder é Deus. Então, esse é o posicionamento teológico. O posicionamento ético. A posição da ética cristã, vamos entender bem que é a ética cristã da igreja, é contrária ao suicídio pelos seguintes e principais motivos. A. O suicídio implica banalizar a vida e afrontar a soberania divina. Então, quer dizer, será que a vida é uma coisa assim tão banal, tão sem valor? A gente pode tornar a vida sem valor, mas a nossa vida tem um valor muito grande.
o valor de uma alma somente, é muito grande, é muito grande. Então saiba o valor que você tem para Deus. Eu poderia estar colocando aqui, você é um espelho, e reflete a imagem do Senhor. E por aí vai, mas não vamos louvar não. B. O suicídio viola o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Então, pera lá. Se você pensa em se matar, você não ama nem a si mesmo. Como é que você vai amar o próximo? E aí é uma questão também que a gente poderia gastar um tempo muito maior aqui, pastor. Às vezes a gente se preocupa tanto com a vida dos outros, fala tanto da vida dos outros, mas você está pensando em se matar? Está pensando em se matar e está querendo que os outros corrijam a vida deles? Epa! Mas, enfim, também não vamos seguir por esse caminho hoje não, né, pastor? Deixa para uma boa mensagem. Uma boa mensagem. Mas, se você tem amor próprio, você ama teu próximo. Você só ama teu próximo porque você sabe se amar. Tem que falar, a língua coçou. Às vezes a gente vê as pessoas tratando tão mal os outros, tratando tão mal. Por quê? Porque não tem amor próprio. Está com a sua vida destruída e quer ainda fazer da vida dos outros aquilo que a vida dela é. A gente tem um poder de influência tão grande, tão grande, tão grande. Outro dia, o pastor dá testemunha disso. Eu estava numa tristeza tão grande, tão grande, tão grande. E o pastor me chamou para ir pregar no lugar. Eu fui quase que arrastado, mas fui. E a mensagem aquela noite, pastor, tremendé. Então, não importa o que você está passando, igreja. Guarda o teu problema para você, mas que você possa contagiar os outros com a mensagem, com a palavra de Deus. A gente fala aquilo que tem para oferecer. E eu vou sempre oferecer o que eu tenho de melhor. É a palavra de vida, a palavra de salvação. As lutas eu vou deixar para contar no dia do testemunho. No dia do testemunho da vitória, quando a vitória estiver consumada, completa, aí eu vou falar aqui, passei por isso, passei por isso, passei por isso, passei por isso. Mas estava todo domingo lá, estava todo dia lá. Amém, igreja? Amém. Então, profetiza. Se não está bom hoje, fala que está bom sim, para que um dia você possa ver isso bem. Eu falei que tudo que acontece no plano material é consequência do que acontece no plano espiritual. Hoje, no plano material, está tudo ruim, mas no plano espiritual as coisas já estão dando certo, já aconteceu tudo. Glória a Deus. Olha sempre pelo lado positivo das coisas, sempre. Seja positivo. Seja positivo. A fé é praticada nos momentos adversos. Não é quando tudo vai bem. É quando você não vê solução. Amém? Vamos lá, senão o pastor vai pegar no pé. C. O suicídio é um ato egoísta de quem pensa em aliviar o seu sofrimento, sem se importar com os outros. Não é mesmo? Pode estar tudo ruim para você, mas mesmo assim tem gente que te ama. Tem gente que te ama. Se você morrer, você vai fazer falta para muita gente. Não pensa que ninguém te ama, ninguém te quer. Quer sim, quer sim. Tem pessoas que te amam. Tem amigo que vale mais do que o irmão. Amém, igreja? A palavra diz isso. Tem amigo que vale mais do que o irmão. De repente teu irmão não te valoriza. Dentro de casa só te esculacha. Mas tem irmão na igreja. Quer ter um amigo sim. Que é mais do que o irmão, que você pode contar com ele quando não pode contar com alguém dentro da tua casa. Amém, igreja? Saiba que tem sempre um outro amigo aqui para vocês poderem conversar, tá? Suicidar-se denota inversão dos valores da vida e falta de confiança em Deus. Então, quer dizer, falta de confiança em Deus. A gente tem esse exemplo lá em Saul. Saul, quando Deus parou de falar com ele, ele viu que estava entregue. Mas muitas vezes Deus também vai agir assim. Vai agir no silêncio. Vai fingir que não está presente, mas está ali do teu ladinho. Fazendo sombra, te protegendo. Glória a Deus.
Amém? As coisas acontecendo, você achando que ele está longe de você, que está bem ali, coladinho. Só vendo como é que você vai reagir se ele não estivesse presente. Mas ele, para te abençoar, ele muitas vezes vai fazer isso contigo. Quantas vezes você se esconde e vê a tua criança brincando ali para ver como é que ela se comporta sozinha? Porque na tua presença é uma coisa, mas na tua ausência é outra. Mas se na tua ausência ela se comportar como se estivesse na tua presença, aí você abençoa ela. É assim que Deus faz conosco. Se na ausência dele a gente se comportar como se estivesse na presença de Deus, se a gente for sempre o mesmo, tanto aqui na casa de Deus, como no nosso trabalho, como na nossa casa, seja onde for, aí as coisas vão mudar, igreja. É, pastor? Mas enfim, deixa eu encerrar a lição. Essa lição está gostosa demais, eu quero encerrar. O suicídio é um gesto de ingratidão que interrompe o ciclo e a missão da vida outorgada por Deus. Mercê dessa posição, a igreja precisa ajudar as pessoas a não sucumbirem diante desse mal. Amém, igreja? Amém. Então, vou encerrar por aqui. A lição está gostosa, eu teria muita coisa para falar, mas agradeço a oportunidade, faço a lição do trabalho do pastor Eliezer.